Olá, executora! Seja muito bem-vinda nessa aula. Eu já estava com muita saudade de dar aulão para vocês, que a gente veio de 2 semanas sem aulão e voltamos com tudo, com força total, porque essas 2 semanas tivemos o lançamento do método FIRE, foi incrível, eu comecei a receber vocês, tiveram várias mudanças e as mudanças vão continuar acontecendo, mas estou muito feliz, porque a gente voltamos com tudo aqui pro aulão, e não sei se você reparou que mudaram algumas coisas. Agora, inclusive, eu tô pedindo para vocês se inscreverem aqui também no canal do YouTube, para que vocês também sejam notificadas sobre os aulões aqui no YouTube. Por que que eu falei para vocês que eu tô pedindo isso para vocês? Porque algumas executoras está acontecendo do e-mail de aviso que eu sempre mando para vocês quando vai começar a aula, está caindo na caixa de spam. Então, por conta disso, eu peço para que vocês se inscrevam aqui, porque aí vocês também serão notificadas aqui dentro do YouTube. Então, sempre que tiver aula nova aqui dentro, sempre que tiver nossa reunião aqui, que a gente for bater um papo sobre alguma coisa sobre negócios, sobre o seu crescimento profissional, você vai receber a notificação do YouTube também, tá bom? Então isso é muito importante. Segundo aviso muito importante, que essa transmissão ela é sempre feita alguns minutos antes e que eu estou ao vivo no chat com você. Agora, o chat que tem aqui do lado ou embaixo do vídeo, embaixo da aula aqui, rola um chat, dependendo de onde você está visualizando essa aula agora. Esse chat, até buguei aqui, tem esse chat e nesse chat eu respondo as suas dúvidas. Então, caso você tenha qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade em alguma coisa que eu vá falar aqui durante a nossa conversa, você pode mandar no chat que eu tô ali para te responder. Pronta para tirar suas dúvidas. A nossa única regra aqui é não sair com dúvida. Você não pode sair com dúvida dessa aula aqui. Eu não aceito isso, tá? Então, hoje você tá aqui para mudar seu jogo. E eu quero saber, você que está aí do outro lado, se você já é executora raiz, se você já está acostumada com os aulões de execução, se você sempre está aqui comigo, ou se você é novata, se essa é a sua primeira vez por aqui, eu quero que você me conte, que você fale para mim aí no chat para eu conhecer você. Se você for minha aluna executora, eu quero que você fale aí, coloca para mim que você é minha aluna executora, que eu sempre fico muito, muito feliz que as minhas alunas venham aqui me apoiar também. Eu dou muito valor para isso, vocês sabem. E eu quero saber quem é que tá aí do outro lado, tá? Então manda aí que eu tô de olho no chat e em vocês. Sempre dou uma olhada aqui pro lado, que eu coloco todo o cronograma do que eu quero falar com vocês nesse papo de hoje. Então tem tudo aqui pra gente bater um papo e a nossa conversa de negócios para manicures acima da média. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar especificamente sobre produção de conteúdo, que é uma coisa que vocês sempre falam comigo: Josi, eu tenho dificuldade de produzir conteúdo, eu tenho muita dúvida, eu tenho problema em ter ideia, eu tenho problema em saber como começar, eu tenho muita dificuldade com isso. Então isso é um assunto muito recorrente. E nessa aula a gente vai falar justamente sobre isso, para você que está travada na produção de conteúdo. Então se você está passando por esse problema, fica até o final da aula, mulher. Segura aí e fica até o final, porque isso aqui vai te ajudar e você vai ter clareza. O objetivo dessa aula é fazer com que você entenda as estratégias pela produção de conteúdo. Por quê? A gente sempre fala, ó, faz isso para ter ideia de conteúdo. Faz isso para você pegar a ideia de conteúdo. Anota isso para você ter ideia de conteúdo. Eu sempre falo isso para vocês também. Porém, é muito importante, é crucial que vocês tenham noção de como ter uma estratégia por trás de um conteúdo, né? Vocês precisam entender o que é isso, o porquê vocês estão fazendo isso, o porquê que eu estou ensinando vocês a fazer isso, por que você deve fazer isso. Então você precisa entender para que você consiga produzir, porque aí é a chave de tudo, né? Não adianta falar, ó, vai lá e faz isso, vai lá e faz isso outro. Por quê? Você sempre vai se questionar, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que isso é importante para mim? Por que eu devo fazer isso, Josi? Então, em algum momento, você já deve ter se perguntado assim, pô, tô vendo todo mundo produzindo conteúdo. Isso é muito complicado, Josi, eu não quero isso, eu não quero produzir conteúdo, porque é complicado. Por que eu tenho que produzir? Por que eu sou obrigada a fazer? Eu já vi as pessoas falando sobre isso. Josi, eu não sou obrigada a produzir conteúdo, eu sou. E eu vou te responder isso de maneira muito clara. Na verdade, eu nem vou te responder, eu vou te dar uma situação para você mesma responder. Eu vou te dar 2 situações para você entender exatamente o que eu tô falando aqui, do porquê que o conteúdo está totalmente ligado à sua venda, à venda do seu serviço em específico, que é o que a gente está falando aqui. Imagine que você vai comprar alguma coisa aqui na internet.
aqui em algum site na internet você vai comprar algo. Então, vamos supor que você vai entrar no Mercado Livre para comprar qualquer coisa que seja, não sei, alguma coisa do seu interesse. Quando você entra lá no site do Mercado Livre, no seu consciente e subconsciente, você naturalmente se faz alguns questionamentos, né? Então você para e pensa, antes de você colocar o seu cartão, de você passar o seu cartão, você faz questionamentos. Que questionamentos são esses? Vi um produto lá no Mercado Livre. Eu me questiono, será que isso é seguro? Será que esse site é seguro? Será que eu realmente preciso desse produto? Será que esse produto ele vai atender a minha necessidade? Eu quero comprar uma caixa no Mercado Livre. Será que essa caixa vai me atender para o que eu preciso colocar dentro dela? Para a situação em que eu preciso dessa caixa? Será que me atende? Ou será que vai demorar a chegar? E se não chegar, quem eu procuro? Mas quanto tempo demora para chegar? Como é que é esse processo de transporte? E se eu não gostar dessa caixa? Então, tudo isso você se questiona. E todas essas perguntas te impedem de comprar. E eu falo isso com certeza porque se você não responder, se você não tiver, se a sua cabeça não tiver a resposta para uma dessas perguntas, você não compra. Porque você não compra num site online tendo dúvida se vai chegar. Você não compra, você não vai passar seu cartão se você não sabe se vai chegar. Isso é fato. Se você está insegura, se você não tem confiança naquele site, se aquele site não é um site seguro, você não passa o cartão. Pode ser sim que você seja uma pessoa que gosta de arriscar, você gosta do risco. E aí eu vou falar, Josi, vou passar o cartão aqui porque não custa nada, né? Vou passar para ver, se chegar, chegou. Normalmente a gente faz isso em sites de coisas baratinhas, né? Mas pagar caro, pagar valor justo, você não se arrisca. Você não se arrisca, você não passa o cartão por um valor mais elevado para algo que você não tem segurança. E a mesma coisa acontece com você. Se você não passa segurança para sua cliente, ela não passa cartão por um valor justo, porque é risco para ela. E aí eu vou te dar um outro exemplo falando de maneira mais palpável, falando de prestação de serviço. Vamos supor que você vai fazer uma cirurgia plástica, né? Uma cirurgia estética. Quando a gente vai escolher um cirurgião, o que a gente pensa? Imagine que você vá fazer uma cirurgia. O que você vai pensar? Se é seguro? Como é que é esse procedimento? Como é que esse procedimento é feito? Ele é indicado para quem? É indicado para mim? E o que eu preciso fazer antes e depois desse procedimento para ter o resultado? Ou para evitar ter um problema? E se eu tenho um problema? Quem eu procuro? O que eu faço? Quais riscos eu corro? Né? O que pode acontecer? Como que eu faço para manter esse resultado a longo prazo? Tudo isso você vai se questionar antes de contratar o cirurgião. Você vai querer saber quais são as qualificações dele, qual é a história dele, qual é o histórico dele. Tudo isso você vai querer saber. E o porquê que isso impacta no conteúdo? O que isso tem a ver com o conteúdo? Você só consegue quebrar isso com conteúdo. Você só consegue fazer isso produzindo conteúdo. Então, o conteúdo, ele está 100% ligado à venda. Então, eu vou falar uma coisa para vocês agora, que é para vocês guardarem para a vida de vocês. Uma coisa muito crucial. Muito crucial. A venda. Vender não é anunciar agenda aberta. Vender não é chegar no seu Instagram e falar agenda aberta, disponível, com horários disponíveis. Isso não é vender. Vender é tudo que envolve o processo de compra do seu cliente. É tudo, todo o processo, todas essas perguntas que a cliente te faz, tudo que envolve o processo de contratação é venda. Tudo que eu faço vende. Tudo que você faz vende. Se você vai num lugar, se você vai se você é uma pessoa que trabalha com ginástica, as pessoas vão querer ver a sua rotina de ginástica. Se eu sigo o Instagram de uma pessoa que trabalha, que ela ensina coisas de ginástica, eu vou querer ver a rotina dela de ginástica. Por quê? Ela precisa praticar o que ela vende. Esse é o primeiro ponto. Mas eu estou ali, de certa forma, vendendo. Quando eu coloco a minha rotina praticando ginástica, eu mostro para elas uma técnica que eu uso e ensino, né? Então ali é uma venda. Você acha que é um conteúdo avulso, aleatório? Não existe conteúdo aleatório mais hoje na internet. Se você está sendo aleatória do rolê, você está fazendo errado. Você tem que colocar uma estratégia. Hoje em dia, tudo é intencional.
No perfil profissional, tudo é intencional. Eu fiz uma aula justamente falando sobre isso, falando sobre essa ideia que as pessoas têm de, agora você não vou mostrar a sua realidade, você tem que mostrar a sua realidade, sempre muito real e parará, pererê, 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 que gerou todo um movimento na internet que é muito importante mesmo, porque as pessoas querem ver outras pessoas. Porém, comece a se questionar de onde saiu esse movimento de que você tem que mostrar a sua vida natural, aparecer de pijama e ser feliz. De onde saiu esse movimento? Das blogueiras. Como é que as blogueiras faturam? Mostrando o dia a dia delas de pijama, gente. Então isso é a estratégia delas. E aí as pessoas começaram a aplicar nos próprios negócios. Porém, talvez para um outro tipo de negócio não funciona. Porque é a estratégia dela, específica dela. E é intencional. Então, quando eu sou uma blogueira e eu vendo o meu dia a dia, se eu vendo divulgação para produto de skincare, faz todo sentido eu aparecer de roupão nos meus stories e ali mostrando o dia a dia, eu o dia inteiro de roupão e máscara no rosto. Porque eu estou vendendo produto de skincare. Então faz todo sentido para mim e para o meu público. Agora, se eu não faço nada disso e eu levo isso para mim como uma regra, e eu não, vou aparecer de roupão, mas eu não vendo nada disso e não tem nada a ver, eu estou fazendo de maneira aleatória. Eu estou produzindo um conteúdo de maneira aleatória, eu nem sei por que eu estou publicando isso. E eu já vi casos de executoras que mandaram para mim, Josi, eu produzo conteúdo, mas sinceramente, eu nem sei por que eu estou produzindo esse conteúdo. Eu nem sei qual é o meu objetivo com esse conteúdo. E é aí que está o erro. Porque as pessoas começaram a produzir conteúdo para produzir conteúdo, sem um objetivo. O objetivo do conteúdo é vender. Não tem firula, não tem falação, não tem blá blá blá. É fato. Claro que você vai vender ajudando, né? Você vai vender humanizando, você vai vender se conectando. Então, no final, é vender. De toda forma, se trata de venda. Então, você precisa entender isso inicialmente, que o conteúdo é parte do processo de venda. Porque as pessoas começaram a achar e entender que o conteúdo é eu vou ficar dando diquinha, e dou diquinha, e dou diquinha. E quem normalmente fala isso é porque não sabe produzir conteúdo. É porque tem dificuldade de encontrar o contexto do porquê está produzindo conteúdo. Ou de criar uma estratégia em cima de um conteúdo. Então você precisa entender para que você consiga ser assertivo, para que você consiga ser objetiva no que você vai fazer, no que você vai falar. Assim como quando eu comecei no mercado, quando eu comecei a fazer unha, eu tive muita dificuldade com isso. Eu tive muita dificuldade na verdade, em me destacar. Por quê? Quando eu comecei a fazer unha, na minha cidade já existiam as profissionais consolidadas, o mercado já era consolidado. Já tinham profissionais incríveis, de anos de profissão, que eram maravilhosas, com muita cliente, super autoridades aqui na cidade, e eu era quem na fila do pão? Eu era ninguém, né? Eu não era ninguém. E quando eu comecei a fazer unha, isso foi uma coisa que me causou muita aflição. Por quê? Como é que eu ia me destacar? Como é que eu ia fazer para que uma cliente olhasse para mim e falasse assim, quero ela, eu vou escolher ela. Tem outras opções, mas eu quero fazer com ela. Como é que eu ia fazer as clientes olharem para mim dessa forma? Como é que eu ia chamar a atenção dessa pessoa para mim? Como é que eu ia direcionar o olhar dela para mim? Eu tive isso e eu fiquei batendo cabeça para entender como é que eu vou fazer isso, meu Deus do céu. E na verdade, o que eu fiz? O que a maioria das pessoas fazem? Quando eu comecei a fazer unha, eu entrei no mercado e eu só comecei a reaplicar o que todo mundo já fazia. Porque eu pensei, dá certo para uma pessoa, vai dar certo para mim, né? Se as outras pessoas estão fazendo isso, estão tendo resultado, vou fazer também. E é aí que começou o meu primeiro problema. Por quê? Eu tinha 0 cliente, eu tinha 0 autoridade, eu tinha 0 de tudo, eu estava começando. Apesar de ter uma boa técnica, de ter uma foto bonita, porque foi nisso que eu comecei a me direcionar, porque eu via que as pessoas falavam para mim, faz uma boa foto, faz isso, faz aquilo. Então eu fazia uma foto legal, comecei a mexer nisso, aí comprava um equipamentozinho, uma coisinha ou outra aqui para melhorar na foto. E eu fui vendo que só isso não funcionava.
E aí aquilo ali começou a me questionar, a me gerar um pensamento de, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu não estou entendendo o porquê que eu não estou conseguindo. Porque eu vejo que as pessoas conseguem e eu não estou conseguindo. E aí eu entendi que existe uma diferença muito grande. E essa semana que passou, eu recebi até uma mensagem de uma executora falando isso. Josi, as estratégias que eu usava, eu fazia isso, isso e isso, dava muito certo. Eu fazia promoção, dava certo, chovia cliente. Hoje em dia nada mais funciona, eu não sei mais o que fazer. E é justamente isso. O mercado mudou, tudo mudou. O que a gente fazia antes, hoje não funciona mais da mesma forma. Então, hoje em dia, se você faz uma promoção, se você faz um sorteio, não tem o mesmo efeito que tinha antigamente. Antigamente isso era explosivo. Então, às vezes, você fazia uma promoção e lotava, chovia cliente, era muita gente. E hoje em dia não é mais. Então, isso tem uma força muito grande, porque o consumo mudou. O consumo mudou, o mercado mudou. E aí eu comecei a me questionar comigo mesma. Eu parei, sentei e falei, cara, eu entendo que eu estou fazendo tudo certo. Eu acho que eu estou fazendo tudo certo. Mas não tenho resultado. Por que não tenho? E aí eu comecei a me questionar de outra coisa. Mas por que alguém deveria fazer comigo? Se existem outras opções no mercado, por que deveriam me escolher? E aí aquilo ali foi a chave do meu questionamento. Porque eu parei e me perguntei de fato, o que me faz ser diferente das demais? Por que a minha cliente deveria parar e falar assim, não, eu não quero mais fazer assim, eu quero ir lá fazer com a Josi? O que faria uma cliente se deslocar de um bairro vizinho para vir fazer comigo? O que faria? Por que eu deveria ser escolhida? E isso é um questionamento que a gente precisa se fazer. Por quê? Por quê? Por que você deveria ser escolhida? Por que a sua cliente deveria escolher você? Você tem a resposta. Você precisa saber essa resposta. Por quê? Quando você entende o seu real valor, o que você tem de diferente, o que te destaca das demais pessoas, ali você encontra o ouro. Porque você começa a realçar o que é seu. Enquanto eu tentei aplicar o que outras pessoas estavam fazendo e estava dando certo para elas, eu tive problema. Agora, quando eu identifiquei o que era meu, o que é meu, o que eu posso reforçar que é meu, é aí que está o ouro. E eu vou te dar um outro exemplo do que aconteceu de muito real, uma situação comigo que você vai entender. Na época que eu estava gestante, eu comecei o meu pré-natal com um médico, com uma médica, que era muito boa, por sinal. Muito boa, tudo incrível. Porém, no meio do meu pré-natal, eu decidi trocar de médico por um outro médico que é muito famoso aqui na cidade. E aí eu coloquei na minha cabeça, não, eu quero ele. Agora eu quero ele de qualquer jeito. Mesmo sabendo que ele tinha uma agenda muito lotada e as minhas consultas com ele eram 11 horas da noite. Então você imagina, eu imensa, um barrigão, 11 horas da noite nas consultas pré-natal. E eu fui, eu ia com a maior alegria do mundo, eu ia radiante porque eu tinha um horário. Eu tava radiante porque eu tinha um horário com ele, porque eu ia conseguir ter meu filho com ele. E aí aquilo ali me gerou um questionamento depois. Eu comecei a me perguntar, nessa época, o porquê que eu fiz isso? Por que eu saí de uma médica que também era boa para buscar esse outro médico? Por que eu fiz isso? Por que eu parei e falei, eu quero ele? Por que eu fiz isso? E é isso que eu tô te perguntando e eu quero que você se questione. O porquê, o que faria sua cliente parar de hoje onde ela está e ir em você, escolher você? Ou talvez sair da situação que ela está hoje de ter uma unha natural, talvez decidir colocar um alongamento. E eu vou te falar 3 coisas que eu identifiquei que me fizeram tomar essa decisão. E são 3 coisas que se aplicam à sua realidade, à minha realidade. São 3 coisas que eu parei e eu anotei. Primeira coisa que eu vi que não tinha era conexão. E eu até falei na consulta. Eu falei, a outra médica é incrível, o trabalho dela é incrível. Mas não tinha conexão. Não tinha conexão. E para você fazer algo com alguém, para você comprar, para você passar cartão, tem que ter conexão. Se a sua cliente não se conecta com você, ela não vai querer sentar e ficar 2 horas olhando para você. Ou ouvindo o que você está falando. Tem que ter conexão. E aí você se questiona, por que as clientes não voltam? Por que não...
A gente é assim, a gente é emocional, a gente gosta de conexão. Se você não se conecta comigo, você não vai me aturar aqui assistindo essa aula. Você não vai ficar até o final dessa aula. Você não vai conseguir ficar porque você não se conecta comigo. Então nada do que eu fale vai fazer sentido para você, porque você não se conecta comigo. Então o primeiro ponto que eu percebi, que eu notei que era agravante, era a conexão. Não existia conexão. Então como é que eu vou ficar num procedimento com uma médica, eu vou me sentir segura de fazer se não tem conexão? Eu não vou falar para ela o que aconteceu, eu não vou me sentir livre de falar de fato o que aconteceu. Aconteceu isso, eu tô sentindo isso, eu não vou estar segura. Então eu não vou falar. Segundo ponto que eu evidenciei era a segurança. Não tinha segurança, não estava segura. Olha, não conseguia agendar antecipadamente. Eu tinha aquele receio de que poderia ocorrer um desmarque em cima da hora, que ela poderia desmarcar. Então não tinha segurança. Eu não me sentia segura. Terceiro ponto, não tinha suporte. Quando a gente está num momento assim, quando a gente toma uma decisão do tipo, a gente quer suporte. E se acontece alguma coisa? Quem eu procuro? O que eu faço? Eu vou para onde? E aí, se acontecer isso? Ou se acontecer aquilo outro? O que eu faço? Não tinha suporte. E isso para mim é crucial. Então, quando eu identifiquei isso, eu comecei a analisar também um lado de consumidor. Hoje, eu entendo que eu sou uma cliente que prioriza muito o suporte, assim como muitas clientes do mercado. Então, antes até de eu olhar um conteúdo, por exemplo, de um curso, eu analiso o suporte. Me dá suporte? E se eu tiver problema? Quem resolve meu problema? Com quem eu falo? Tem alguém para me ajudar se eu tiver uma dúvida? Então, esse é o primeiro ponto que eu penso antes de tudo. Então, isso se espelhou na minha comunicação, se espelhou na minha produção de conteúdo e nos meus serviços. Você vê que o Império, por exemplo, é um curso com suporte de mentoria. Curso esse que vocês não veem no mercado, porque normalmente o suporte é de 1 mês, 2 meses, 3 meses. No Império, não. O meu suporte é enquanto você mantiver a assinatura ativa, enquanto você for minha aluna, tiver com a assinatura ativa, eu te dou suporte. Por quê? Para mim, o suporte é algo diferenciado. O que me faz hoje escolher a pediatra do meu filho? Porque ela dá suporte. Ela tem um suporte. Eu sei que se hoje à noite acontecer qualquer coisa, eu tenho como entrar em contato com ela e falar com ela. Eu tenho suporte. Eu tenho segurança. Segurança, essa que talvez você não esteja dando à sua cliente. A sua cliente tem suporte? Se der um problema, você está lá para segurar esse problema? Você está lá para ajudar? Você se coloca à disposição para tirar dúvida? Você dá segurança? Você se posiciona de maneira segura? Explica o procedimento? Deixa claro para ela qual é o processo? O processo é esse, é assim que funciona. Por isso aqui você vê a importância de aparecer. Que é o que eu falo com vocês. É importante, gente, não é bobeira, isso muda jogo. Você precisa aparecer. Se você não tem segurança para vender o próprio serviço, por que alguém deveria contratar você? Se faça sempre essa pergunta. Se você não está segura para vender, por que alguém deveria contratar você? Então você precisa se perguntar isso a todo momento. O que eu estou fazendo está comunicando com o meu objetivo final, que é vender? Então você precisa parar, pensar e refletir nesse ponto. Porque isso aqui está totalmente alinhado com todo o processo de venda da sua cliente. Mas falando especificamente, Josi, como é que eu tenho clareza para vender, de fato, o meu serviço através do marketing de conteúdo? Que é tudo que envolve essa aula aqui, que é todo o tema que envolve essa aula. Como é que você tem clareza para vender, de fato? Para começar a produzir conteúdo que de fato vai te ajudar a vender esse serviço? Entendendo a cabeça da cliente. Não é você ficar vendo, mesmo que você veja, que é o que eu falo para vocês, busque inspiração disso, busque ideias nisso, vai aqui no YouTube, pesquisa isso, que vocês vão ter ideias. Eu falo isso para vocês, isso é muito bom também. Você buscar e ter um banco de ideias. Mas a fonte do seu conteúdo é a cliente. A fonte do seu conteúdo, a fonte do meu conteúdo são minhas alunas. Todo o conteúdo que eu vou produzir é um reflexo do que a minha cliente e a minha aluna precisa, do que elas procuram, do que elas têm dificuldade, do que elas têm medo, do que elas têm como uma dor.
Então, tudo é um reflexo. Se eu sei que a minha cliente, ela não me contrata porque, por exemplo, a Josi, ela não me contrata porque ela teve uma experiência ruim com um alongamento que deu fungo. Não sei, que deu uma bactéria, que deu alguma coisa. Se eu sei que isso é uma dor que ela tem, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso estar comunicando através do meu conteúdo uma solução. Eu preciso trazer solução. Imagine que o seu trabalho é solução. Você precisa a todo momento solucionar problemas. Você precisa trazer uma solução. E aí você vai se perguntar, Josi, mas você falou de estratégia de conteúdo. Eu vou te explicar agora, porque a gente fala assim, você precisa produzir conteúdo, produza conteúdo com estratégia. Mas o que é um conteúdo com estratégia? O que é uma estratégia? Eu já recebi perguntas de vocês falando sobre isso. E eu já me questionei isso. O que é uma estratégia? A estratégia nada mais é do que você alinhar o seu objetivo com um passo, com passos, com um caminho. Você vai alinhar o seu objetivo com o caminho que vai te fazer chegar nesse objetivo. Você vai alinhar essas duas coisas. O porquê que vocês têm problema de fazer estratégia, o porquê qual é a maior dificuldade de vocês na hora de produzir, de criar uma estratégia? Porque nós naturalmente não sabemos criar estratégias. Eu vou te falar que, por exemplo, no ano novo, todo ano novo, a gente tem aquele conceito de ano novo, vida nova. Esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia, esse ano eu vou emagrecer tantos quilos, esse ano eu vou fazer isso, esse ano... E aí a gente faz até listinha de coisas que a gente vai fazer. Chega no final de janeiro, a gente já não tá fazendo mais nada daquela listinha ali. A listinha já nem existe mais, a listinha vai pro fundo da gaveta e acabou. Por quê? Foram metas. Metas essas que você só jogou no vento. Você não traçou aquilo ali para você. Você não colocou aquilo como uma estratégia. Você não traçou uma estratégia para atingir aquilo ali. Você só lançou qual é o seu objetivo. Ah, eu quero ter mais cliente. Pum, lancei. Eu quero crescer. Pum, lancei. Ah, Josi, eu quero me tornar referência na minha cidade. Lancei. Mas e aí? E a estratégia? E o que você está fazendo de fato para chegar lá? Porque às vezes a gente se pergunta o seguinte. Se eu falar para vocês aqui, qual é o seu objetivo? Se eu perguntar para você agora qual é o seu objetivo, eu tenho quase que certeza que a maioria vai responder assim, conseguir mais cliente. Eu quero cliente. Eu sei que vocês vão responder isso. Não tá errado, mas esse é o seu objetivo final. Esse é o objetivo final de tudo. Não é o que você quer especificamente hoje. Você hoje pode até querer cliente, mas existe um processo. Lembra do que eu falei agora há pouco? Existe um processo até você ter cliente. O que é esse processo? É você construir autoridade, é talvez você gerar conexão. Então você precisa entender o que falta para você chegar nesse objetivo. E é aqui que você monta uma estratégia. Então se eu falo para você o seguinte, Josi, se eu falo para você o seguinte, ó, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero emagrecer, esse ano eu quero emagrecer 10 quilos, sei lá. E aí, se eu só jogo que eu quero emagrecer 10 quilos, e aí? Eu preciso traçar como é que eu vou emagrecer esses 10 quilos. Eu vou emagrecer esses 10 quilos fazendo uma dieta de proteína, fazendo isso, fazendo atividade física 3 vezes na semana e 2 vezes na semana fazendo mais não sei o quê. Eu vou fazer isso, anota. Tudo, anota. E aí você traça exatamente o que você vai fazer. É a mesma coisa se você vai no nutricionista e o nutricionista te passa uma dieta. Hoje você faz a dieta, amanhã você não faz a dieta, e depois da manhã você esquece que tá dieta, ou outra semana você... E aí no final, você consegue emagrecer os 10 quilos? Não. Claro que você não consegue. Porque você não seguiu. Você não seguiu o passo, você não seguiu o cronograma que o nutricionista te passou. Então você não tem resultado final. Você não seguiu a estratégia. Tudo é uma estratégia. Essa receita, essa dieta é uma estratégia para te fazer emagrecer 10 quilos no final. Se você não segue, você não tem resultado. E é a mesma coisa a produção de conteúdo. Se você imagina que, Josi, eu sinto que, é aqui que está o ouro. Eu sinto que a minha dificuldade na hora de vender é a construção de autoridade. Elas não me veem como autoridade. Então eu tenho dificuldade de vender por isso. Então, você já sabe, a gente entende que você tem um problema aí na construção de autoridade.
Então você vai começar o quê? A trabalhar os seus conteúdos de construção de autoridade. Para que você consiga massivamente, pouquinho a pouquinho ali, todo dia, construir a autoridade. Para que lá no processo você chegue à venda. A venda é o processo. Lembra do que eu falei? Venda não é anunciar agenda aberta. Venda é processo. É o processo que envolve a contratação. Antes da cliente efetivamente te mandar o nome dela para poder agendar um horário, muitas perguntas passam na cabeça dela. E hoje, inclusive, o exercício dessa aula é justamente para você fazer isso. É para você entender quais são os processos, quais são as dúvidas, o que envolve a cabeça dela, o que faz com que ela queira escolher você. Porque eu vou te falar uma coisa que é muito importante, que é ouro aqui, que você vai pegar aí. O conhecimento é muito importante, a sua técnica é muito importante. Você só vai crescer se você tiver uma boa técnica, se você fizer uma unha bonita de fato. Não tem como você crescer se o seu produto não é de qualidade, se o seu serviço não é de qualidade. Porém, só uma técnica não te garante nada. Sabe por quê? Volta lá no exemplo do médico que eu te falei agora. Ambos os médicos tinham boa técnica, ambos atendiam no mesmo hospital, ambos tinham a mesma estrutura praticamente, ambos tinham muito conhecimento, ambos tinham domínio sobre tudo que seria feito, sobre todo o processo do tratamento, do atendimento. Todos eles sabiam, os dois sabiam. Ambos eram bons, qualificados. Mas o que me fez escolher o outro? O que me fez escolher o outro foram fatores que envolvem, além de efetivamente a venda, o serviço. Foram outros fatores. Aqui você entende exatamente o que eu estou te falando desde o início da nossa conversa. Não é especificamente a venda, a técnica, o serviço. É você. Você não vende o seu serviço em específico. Porque serviço, técnica, unha bonita tem tudo que é canto. Se eu entro no Pinterest hoje, é só unha bonita. É muita unha bonita. O Instagram é chuva de unha bonita. Aqui na minha cidade, eu nunca vi, eu acho que uma profissional aqui, até o momento eu não vi uma unha feia aqui. A maioria das profissionais são extremamente qualificadas aqui. Então você não vê uma unha feia. São todas bonitas. Mas o que te faz escolher uma? O que te faz escolher aquela ali? Não, eu quero aquela e eu não largo ela. Eu sou fiel a ela, eu volto. O valor que ela botar eu pago porque ela é boa. O que te faz ter esse pensamento? O que te faz ter esse feeling? O que te faz ir, talvez, numa profissional com agenda lotada e aceitar ir 11 horas da noite? O que te faria fazer isso? Anota. O que te faria ter esse sentimento de ir lá? É muito além da técnica. É muito além do procedimento que você faz na unha. É tudo que envolve esse processo. Então, quando eu escolhi ele, não foi a técnica que eu escolhi. Foi ele. Eu escolhi a energia dele, eu escolhi a conexão que eu tive com ele. Porque eu me senti segura com ele. Então, é justamente isso. Então, o que envolve o processo não é somente o serviço. Você não vende só o serviço, você vende você. Quando você aparece lá no seu Instagram, você não está vendendo só a unha, você está vendendo você. É por isso que eu falo para vocês, gente, esse negócio de logo aqui no Instagram não serve para nada, não serve. No Instagram, a internet não serve para nada, porque aqui a gente está vendendo a gente, é uma rede social, de socialização, de pessoas. Então as pessoas querem ver você, as pessoas querem sentir você, elas compram você. Então você precisa entender isso aqui, que você é a chave de tudo. Quando a gente fala de um produto, quando a gente vai numa loja, quando a gente mira numa loja de produto, qual é o foco da loja do produto? O produto. Tudo tem que evidenciar. Claro que a gente fala de cliente, a gente dá foco para o cliente, porém, a rainha daquele império ali, o rei daquele império, é o produto. É o produto da loja. Quem está ali reinando é o produto. O foco é no produto. E quem vende serviço? Como você, como eu. Quem é o foco? Quem é a dona do império? Somos nós. A dona do império é você. Você vende você. Você não vende produto. Você vende você. Você vende você, a sua técnica. Você vende a sua técnica. Uma técnica que é sua. É você.
Então você precisa envolver o seu conteúdo em cima disso. Então hoje eu já vou te falar especificamente como é que você vai sair daqui entendendo sobre essa estratégia. Você já sabe como se cria uma estratégia. Você vai evidenciar, você vai anotar aí agora. Qual é o seu objetivo para hoje? O seu objetivo para hoje. Você quer construir autoridade, você quer gerar conexão. O que você precisa hoje? O que você sente falta hoje? O que você sente que está justamente impactando na sua venda? Josi, não tem conexão, sinto que não tem segurança, elas provavelmente não estão se sentindo seguras comigo, autoridade talvez. Então coloca aí, anota aí, qual é o problema, o que está te impedindo, o que está te travando. E a partir daí começa a identificar como é que você mapeia isso e reproduz isso no seu conteúdo. Se é segurança, se elas não se sentem seguras, eu preciso estar ali. Eu preciso estar ali me colocando como uma autoridade, eu preciso estar ali dando segurança, eu preciso estar ali falando do meu suporte, eu preciso estar ali falando que eu dou assistência, eu preciso estar ali falando de adaptação, eu preciso estar ali mostrando um passo a passo de como ela vai se adaptar no dia a dia, explicando quais são os serviços indicados para ela. Se o problema é conexão, eu preciso estar ali falando de mim, eu preciso estar falando dos meus valores, dos meus princípios, o que me faz fazer o que eu faço hoje. O que eu não abro mão no meu atendimento? O que para mim é fundamental na minha mesa, no meu atendimento, no meu espaço? Se o problema talvez é autoridade, eu preciso estar ali explicando, falando dos procedimentos. A cliente chegou no meu espaço, sentou na minha mesa, eu explico a ficha anamnese para ela, eu falo brevemente qual vai ser o procedimento, o que vai ser feito, o que eu indico para ela. É o posicionamento também. Então, o seu conteúdo vai caracterizar especificamente para o seu objetivo. Qual é o seu objetivo hoje? Nada de quero cliente. Querer cliente todo mundo quer. Mas o que você precisa fazer para chegar lá? O que falta para você chegar lá de fato? Então você vai anotar isso aí. E a segunda coisa que você vai fazer agora é justamente escrever tudo que você pensa antes de contratar alguém. O que você pensa antes de contratar? Imagine que você fosse me contratar. O que você tem como objeção? O que te faz pensar? O que você pensa? Escreve aí, pode mandar pra mim. Se você quiser, pode mandar pra mim lá no direct, pode mandar lá pra mim. Que aí eu vou te ajudar, vou te dar mais clareza nisso aí. Então você pode mandar. O que você, hoje, você olha... Josi, eu vou contratar pra você, mas o que te impede, de fato, de contratar alguém? O que faz, o que você pensa? Não vamos nem pensar no que te impede, não. Mas o que você pensa antes de contratar? Antes de contratar fulana de tal, eu penso o seguinte, Josi, igual eu falei, eu penso se eu vou ter o suporte, eu penso como é que eu vou acessar, se eu consigo acessar offline, eu penso se eu vou conseguir ter tempo para poder aplicar, eu penso se as aulas são longas demais, tudo isso eu penso, anota. Tudo isso você vai anotar. O que você pensa? Porque tudo isso é processo. Então, quando você entende o processo do cliente, tem muitas coisas que não são simplesmente ferramentas. Às vezes a gente fala assim, estratégia para poder... hack para você poder vender no Instagram, títulos atrativos que realmente tem e funcionam, títulos atrativos, estratégia do não sei o que para você conseguir mais cliente. Isso funciona, mas isso não é sobre a plataforma, é sobre as pessoas. Nada é sobre a plataforma, é sobre as pessoas. O algoritmo ele não surgiu do nada, do vento. Não, é sobre as pessoas. O que faz o algoritmo funcionar são as pessoas. Então, se você entende as pessoas, facilita o seu caminho. Facilita a sua produção de conteúdo, facilita a venda do seu serviço. Então, hoje, a chave para você ter clareza da sua produção de conteúdo é você sair um pouco da posição de profissional e entrar na posição de consumidor. O que te faz contratar alguém? Por que eu deveria contratar você? Responde, escreve. Eu faço essa pergunta para as minhas alunas quando elas entram lá no Império. Por que você é a melhor opção? O que você oferece além das outras pessoas na sua cidade? O que você tem de diferente? Isso é importante. Isso não é teoria, não. Isso é muito importante para tudo que gira em torno do seu negócio, tá? É muito importante para a sua produção de conteúdo e para a clareza na hora de você produzir. Porque quando você sabe os seus pontos fortes, você sabe realçá-los. Então, pega isso aqui, coloca isso aí
com tudo, revisa, volta, faz o que for possível, analise isso aí, anota tudo isso que eu tô te falando, porque isso aqui é ouro pra você, tá bom? E eu te vejo na semana que vem. Se você quiser, pode mandar pra mim o que eu passei pra vocês aqui na aula. Pode mandar pra mim lá no Instagram, pode comentar lá, responde lá nos stories, me conta o que você achou também dessa aula, que isso é muito importante pra mim, saber como é que tá sendo, se vocês entenderam, se vocês têm qualquer tipo de dificuldade, porque eu tô aqui justamente pra isso. Um único objetivo de ajudar vocês, justamente pra gente mudar o jogo. Obviamente, tô aqui também, de certa forma, isso aqui também é uma estratégia, você tá entendendo exatamente o que eu tô falando pra você aqui agora? Isso aqui é uma estratégia. Então, tudo, pega o ouro, executora, pega o ouro. Tudo é estratégia. Então, se você olhar lá no meu Instagram, você vai ver que todo dia é uma aula. Todo dia é uma aula. Então, se você ficar atenta, você pega muita coisa valiosa. Então, eu te espero na semana que vem para o nosso próximo aulão. E estou muito feliz de você ter ficado até o final. Espero que você tenha amado e que você execute tudo. Porque não basta amar, tem que executar, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.